Vocês aqui da escola que entendem da Taurus, vocês iam, se quisessem defender os terraplanistas, vocês iam conseguir aqui, só pra brincar, né? A gente sabe que tudo é movimento de átomo, tudo é interpretação cognitiva. Sem nós não tem líquido, não tem sólido, não tem gasoso, não tem rápido, não tem lento, não tem perto, não tem longe. Tudo depende do nosso centro comparativo, nosso centro de coesão, imagem e semelhança do todo. Você aqui sabe disso de maneira, né, graduada. Essa galera tudo, né, ali do primário, do ginásio. Mas aí eu fui ver aqui os argumentos. Nossa, vocês iam refutar todo mundo, eu calar a boca de todo mundo aqui. Porque não... Ridículo, né? Os argumentos aqui. Faça um mapa real. Tá? Isso aqui, primeiro, que dá na mesma, né? O globo, isso aqui, você só tá observando, é referencial. Tanto é que a cartografia deixa plano e não muda o procedimento. Isso aqui não prova nada. Isso aqui é por posicionamento relativo, né? Então dá na mesma aqui. A viagem é a mesma, a volta ao mundo dá na mesma, a distância, tudo é igualzinho do globo para isso aqui. Tanto é que o mapa da ONU é isso aqui, não muda nada, pô. Pelo amor de Deus. As distâncias, a velocidade muda por conta do tamanho da circunferência. Assim como a roda da bicicleta vai ter que ser mais rápida em relação à catraca, né? A velocidade circular, a velocidade angular vai ter que ser mais acelerada no pneu do que no centro, para manter a mesma velocidade angular. Assim também seria aqui, né? Agora, esses caras sabem nem do que eu tô falando. Então vai dar esse argumento aqui ridículo. Agora, quantidade de noite e dia, dá na mesma também. É ridícula essa comparação aqui. Quem foi que falou que na Terra plana a Austrália, o Japão e o Brasil são dia ao mesmo tempo? Ninguém falou isso, cara. Dá na mesma aqui. O mesmo procedimento, o que você vê num globo, dá pra você achatar o globo e manter o procedimento. Quanto mais massa tem ao redor da parte mais estreita, mais rápido vai a luz, né? A diferença é que a gente considera que quando você está se afastando muito, você está se aproximando da escuridão ao redor. Quando você está se afastando do centro, você está se aproximando da escuridão. Então você está se aproximando do escuro, que está no centro também. O ponto zero do meio é o mesmo ponto zero do vazio. Então nós aqui da Conscienciologia, que entendemos a Taurus, a gente sabe quanto mais longe do centro, mais perto dele você está chegando do outro lado. Você está indo pro vazio, que está ao redor, também está no meio. Aí você entende esse dilema aí em termos de perspectiva do observador em relação às margens. Mas se você vai planificar, dá na mesma quantidade de dia e noite. Tanto é que na cartografia, eles tornam plano e não muda o dia e a noite. Esse argumento aqui é ridículo. As predições aqui também é ridículo, dá na mesma, né? Isso aqui. Pelo contrário, quem tem que explicar são eles, porque é na cartografia que eles deixam os Estados Unidos, o hemisfério norte é muito maior num mapa plano do que na vida real. É minúsculo ali. Isso aí eles aceitam, admitem e virou um consenso, só isso. Mas eles nem escondem. Quem tem que explicar são eles. As adaptações que eles fazem para caber na... Quando você quer fazer uma conclusão em escala, você precisa colocar na forma quadrática ali. Você precisa colocar dentro de um plano. Aí você vai poder pôr em escala. É só consenso. Mas dentro do pi, o paradoxo do pi, não dá pra você pôr em escala a margem, que tá muito mais rápida, enquanto o centro tá mais lento, para manter o mesmo raio. Tem um paradoxo aqui, entre a velocidade do pneu e a velocidade da catraca. A velocidade angular do pneu é maior do que a velocidade da catraca, para manter a mesma velocidade linear da roda toda. E o raio não quebrar no meio. Então, dentro do paradoxo, como você vai fazer uma escala? É isso que esses jegues não entendem. Model used to make the prediction has been distinct. Esse argumento aqui mostra alguma coisa longe. Isso aqui tem um ponto de fuga, caceta. O ponto de fuga da visão. Tem um monte de raio vindo do infinito lá das margens do horizonte se esmagando para você enxergar. Tem um monte de poeira, tem um monte de aglomerados de partículas, de moléculas, e tem a distorção da própria luz, que encurva, vindo de todo lado, em relação ao centro, vai encurvar. Então, do mesmo jeito que você andando numa rua, você vai ver a lâmpada da rua afundar, não é porque a rua é curva, porque a Terra encurvou logo ali. Você tá no planeta do Supremo Senhor Kaiô, caramba, e você pega um binóculo e você vê de novo a lâmpada. Você desentortou a Terra. Não. É só o ponto de fuga da visão. Isso aqui é um argumento de criança, velho. Always overwrought way. It's a straight shot. Pelo amor de Deus, é o navio sumindo lá, prova que a Terra é redonda. Ué, eu pego uma luneta e desentorto a Terra, o navio aparece? Não, né? Mesmo assim vai sumir na própria luneta, porque aí fugiu do ponto de fuga da luz que a luneta concentra. Aí você tem que pegar uma mais potente, até fugir até dela. Mas não tem nada a ver com a circunferência. Circunferência você não ia estar vendo o tamanho da Terra. Você ia estar vendo a circunferência logo ali. É o planeta do Piccolo, do Sr. Kaiô, cara. Esse é um argumento de burro. Se a gente quisesse brincar de terraplanista aqui, a gente ia deixar os caras loucos.
where you have your little meeting, maybe you should try doing some. O mapa adaptado é um mapa plano. O mapa plano que tem que explicar, eles que adaptam. Os Estados Unidos fica maior no mapa plano do que ele é na vida real. Aí eles adaptam para caber na escala, só isso. Something productive rather than blindly perpetuating the dumbest hopes. Aí, ó, fica olhando o navio, ele some. Aí você pega uma luneta e ele volta, desentortou a terra. Não, é o ponto de fuga da visão. Na sua rua, você vai andando, a luz vai sumir lá atrás. Você tá numa bolinha de gude, pô, num planetinha. É a terra que entortou a luz ali no fim da sua rua. Pelo amor de Deus, porra. Stay on it until it disappears. Number 6. Mesma coisa. O que tem a ver? É a fuga do ponto de vista da visão. Não tem nada igual a luz sumindo na sua rua. Vai indo reto na sua rua, a lâmpada lá no fim some uma hora. É igual o pôr do sol. Qual que é a dificuldade de entender isso? Esse é o argumento. Turn water around to get tides and storms. Assim o pessoal vai virar terraplanista com esses argumentos burros. Fale alguma coisa sobre a Lua, o eclipse lunar. Quem tem que falar é vocês. And you know it. Porque, na verdade, procura aí, selenelium. É uma eclipse... Primeiro, a eclipse lunar é a mesma coisa. A Lua entra embaixo do Sol, dá na mesma. Daria pro terraplanista explicar, não muda nada. A solar, quem tem que explicar são eles, os globalistas, se der pra falar assim, né? Porque o eclipse solar tem o selenelium. Pesquisa aí, selenelium. A eclipse acontece, a Lua some, fica escura, com o Sol do outro lado. Ao mesmo tempo, o Sol tá ali... E a Lua tem um eclipse sozinha do outro lado, sem a Terra entrar no meio. Aí eles falam, é uma distorção, uma ilusão da luz. Na verdade, a Lua e o Sol tá ali, a Terra tá no meio sim, mas a distorção da atmosfera faz você ver ali. Aí vale a distorção da luz, quando interessa. Vocês que tem que explicar o selenelium, cara. Esses argumentos aqui, o pessoal vai virar terraplanista. Só faz sentido a eclipse, na verdade, assim. É no globo que não faz, justamente por conta do selenelium. Which is why you're totally silent on lunar Earth. What is Mande uma câmera lá na altura da Lua e do Sol. Da Lua e do Sol. Isso é estúpido. O que acontece é um ponto de vista vibracional, né? Você tem um ponto de vista de coesão aqui. Pra me manter sólido, em relação ao que eu chamo de líquido, eu tenho que estar nessa distância do ponto inicial de giro da luz. O Sol, a Lua... Tenho todo um circuito para me manter com a minha densidade, com a qual eu irei comparar qualquer coisa que eu encontre no universo. Ou seja, todo o universo, que eu chamo de universo, depende da minha solidez, que depende do meu Sol e da minha Lua. Então, se você se afasta disso, você perde seu próprio ritmo e vai ser incapaz de reconhecer solidez, liquidez ou gasoso, que depende de você. Você é o universo. Sem você, tudo é movimento, que a gente chama de átomo. É um emaranhado de probabilidade. Porra, bicho. Agora os caras falam, não, o Sol tá gigantesco lá, a Lua pequenininha aqui. Mas calha, dos dois tem o mesmo tamanho. Porque, por sorte, na explosão, o Sol ficou 400 vezes maior e 400 vezes mais longe. Que sorte, hein? Aí fica... porra, aí sim você tem que ter fé. Stopping you from strapping a camera to a weather... Tudo é perspectiva. Do começo da luz até o fim. Movimento. Você chama de Sol o acúmulo, o ponto de encontro, né? Entre o fim e o começo. Aí você tem uma flutuação lá, como vocês bem sabem aqui, né? Aí a Lua, o eclipse, é porque tem a ver com a Taurus, né? A luz, ela se espalha por todo o tecido simétrico da Taurus. Tem noite que tá claríssimo, e a Lua nem tá tão forte. Tem noite que a Lua tá tapada até, mas tá clara. Você vê que a luz tá ecoando diferente, até a luz da sua lâmpada ecoa diferente. Tem noite que você acende e não clareia. Tem noite tão forte como a de Moisés lá no Egito, que a vela não clareava nada, porque não propagava pela simetria, pelo tecido da Taurus. Quando você pega uma energia, uma luz, uma bateria carregada, encosta um polo com o outro, o que acontece? Vai dar um curto, ela descarrega, não é? Isso é o eclipse. Quando chega nos polos, nos pontos, ela troca de energia e descarrega. O Sol carrega ela como se fosse um cristal que vai se carregando, vai ficando iluminado, e depois vai descarregando. E esse é o processo de respiração da Lua. É uma luz que fica para ela, mas não é dela, é do Sol. Mas não é do jeito que eles falam também, bateu, voltou. Ela tem uma propriedade ali de uma vida. Quando esses opostos fazem um determinado número de giros e caem nos seus extremos do ponto zero, tem essa troca de energia súbita, que a gente vê como eclipse. Igual quando você tá andando no carro e o Sol vem no ângulo ali, fica tudo escuro, você não vê nada. Fala, caralho! É a mesma coisa, o vidro do carro seria a parede da Taurus, por assim dizer, né, um campo magnético, e você chega no ponto zero ali que te cega, dá aquele vazio, pum, e descarrega, a Lua descarrega na hora, a energia vai pro outro lado. Você tem que entender a consciência em termos de vislumbre cognitivo. Tudo é átomo. Vocês ficam enxergando tudo como solidez, aí você não vai entender nada mesmo. The balloon and sending it up there.
Go get up close and personal with Não either dá of these pra fazer isso dessa forma, não é assim, né? É cognitivo e a distância não é tão estúpida assim, né? objects and take some pictures. If you get crafty with some Sem contar que é em relação ao observador. Quanto mais você vai, mais a realidade vai também, pô. É difícil criar em cima da realidade. O ponto zero vira morte pra quem não cria em cima. O mortal morria num portal, enquanto um deus passava, né? Aí você consegue entender quem cria em cima, vivificante e vivente. Isso aí, o pessoal da escola sabe o que eu tô falando. robotics, which is a stretch given your complete lack of impossible. Better yet, fly between two cities two different ways. Óbvio, vocês sabem que tem preferências que não fazem sentido matematicamente, eles dão umas desculpinhas, só que tudo é bem tortinho, vocês sabem, mas tudo bem. As rotas não mudam nada, como eu expliquei, é proporcional, né? Porque quanto mais longe você vai nas margens, mais rápido tem que ir também, então acaba dando na mesma. Por causa do pi. Então, só argumento do espantalho aqui, tudo escroto. Isso aqui acabou com a Terra plana, ainda bem que o terraplanista é lango, porque se fosse nós, querendo brincar, esses argumentos aqui não ia dar nada. Tudo argumento idiota. Tá? Só pra deixar registrado.